Certo dia, ele veio me pedir um tempo e eu gelei, e meu chão abriu, porque eu jamais pensei que isso ia acontecer. Olá, seja muito bem-vinda. Chegou a hora da gente fazer o Fale com a Terapeuta. Então, naquele momento onde você consegue me escrever toda a sua história, relatando o que você está passando no seu casamento, eu leio, identifico, e é o mais próximo possível que eu consigo fazer de uma consulta, de um atendimento mesmo que eu faço em consultório. Então eu entendo tudo o que está acontecendo, eu vou explicando, eu vou identificando os erros, te propondo as soluções que você pode estar vindo fazer no seu relacionamento com o intuito de buscar a reconciliação, o amadurecimento, a transformação pessoal e, sobretudo, do seu relacionamento, tá bom? Então, se você ainda não aproveitou esse espaço que está inteiramente à sua disposição, nós temos uma aba aqui na comunidade que é o Fale com o Terapeuta. Tem um e-mail ali onde você pode estar enviando o seu caso e me contando tudo o que está acontecendo aí com você, para que nós chegamos a um momento como esse, onde eu vou propor e analisar a sua situação. Então vamos começar? Vou ler aqui o caso que eu recebi, que começa assim: 15 anos de convivência. Somos casados somente no civil, mas se Deus quiser, iremos receber o sacramento na igreja. Perfeito. Esse tem que ser realmente o intuito de quem mora junto ou de quem somente casado no civil, realmente está debaixo da graça que vem de Deus, do sacramento do matrimônio. Então, perfeito, já começa bem. Temos um filho de 8 anos. Ah, Lari, faz anos que já não vínhamos bem na nossa relação. Ele nunca foi um pai presente, sempre colocou as bebedeiras em primeiro lugar. Tudo o que ele quer é inventar uma festa para ter bebida. Mas depois que o nosso filho nasceu, ele deu uma boa melhorada. Se dedicou, me ajudou em tudo na criação, mas ele nunca foi aquele pai de sair com o filho, de jogar bola, de soltar pipa, nada. Sempre fui eu. Até aí, tudo bem, porque eu sempre fui muito explosiva e não sabia falar e nem como falar. Um grande problema aqui, hein? Pode ser que por isso ele nunca mudou. Sempre fui como vocês falam, Carlão. E de 2 meses pra cá, ele veio ficando frio e me tratando diferente. Certo dia, ele veio me pedir um tempo e eu gelei, e meu chão abriu, porque jamais pensei que isso ia acontecer. E esse é o grande erro de muitas mulheres, né? Então, há bastante tempo o relacionamento com problema e falando sobre isso, mas jamais pensei que isso ia acontecer. Me desesperei, tentei conversar com ele, mas começou a fala que não aguentava mais eu viver só pro nosso filho, que várias vezes ele ia dormir com raiva por eu não ser mulher para ele e que um dia ele ia parar de mendigar por sexo. E isso tudo que ele disse um dia lá atrás está acontecendo hoje. Vou atrás, ele não quer. Hoje ele diz na minha cara que não tem mais sentimentos por mim, que só me vê como uma pessoa boa e mãe do nosso filho. Que as coisas que eu faço hoje estão afastando ele de mim cada vez mais. Mas eu estou aqui firme e forte na oração, jejuando, servindo e validando. Mas muitas vezes eu não sei se realmente é o certo a se fazer, porque às vezes ele me pede para ser menos boa, para dar um desprezo a ele, porque aí ele vai me amar mais e ia ver que tá me perdendo. Porque foi isso que aconteceu quando a gente namorava. Namorava. A gente se separou e eu nem liguei. Fui viver minha vida e depois de 7 meses ele pediu para voltar. Ele sempre fala que quando tá longe sente falta, mas que quando chega em casa não sente mais nada. Acho que ele é Enzo, igual o Dr. Jorge fala. Acho que por isso me vê boazinha. Ele é muito bom no trabalho dele, no que ele faz. Mas em casa não sabe fazer nada. Eu tenho que pedir, eu tenho que dizer tudo. E desde que comecei a ver os vídeos de vocês, terapeutas, eu parei e faço tudo o que ele pede. Eu tô ali, eu corro, continuo fazendo as mesmas coisas que já fazia antes como mãe, como mulher e como dona de casa. Mas não sou mais explosiva e espero as coisas se acalmarem para poder falar.
eu peço, por favor, eu venho aprendendo. Se ele quer sair, eu não falo nada, se ele me chamar, eu vou e não peço para ficar vindo embora. Espero ele dizer a hora de voltar. É isso, Lari. Deus abençoe você no seu trabalho. Lindo de ajudar as pessoas. Obrigada, minha querida. Então vamos lá. Vamos por pontos. Então essa foi a história da Mariazinha. Vou chamar todas vocês assim, claro, para não identificar ninguém e preservar o anonimato, né? E essa foi o que ela escreveu aqui para nós. Então assim, vamos por pontos. Ela começa o e-mail dizendo assim: anos que já não vínhamos bem em nossa relação. Então, assim, é fundamental que você entenda que não vai ser dias, não vai ser semanas, não vai ser meses que isso tudo vai se resolver. Então, há anos vocês não estavam bem. Anos. Então, entenda que não vai ser em curto período de tempo, num passe de mágica, que todos esses problemas irão se resolver. Então, aqui está o grande segredo de quem tem bons resultados no seu processo de restauração, que é sem reclamar do tempo de espera, esperar e amar. Porque se por anos vocês não estavam bem, vai levar um bom tempo também para você conseguir se modificar, para que ele perceba essa mudança, para que ele se modifique, para que vocês criem novos laços, para que vocês passem a ter novas relações, novos momentos, novas memórias. Então, assim, tenha cuidado com isso aqui, para você não falar, ah, eu já tô há meses nisso, ele não muda, ele não tem jeito, porque eu faço e nada melhora e etcétera. Então, assim, não reclama do tempo de espera, porque vai levar um certo tempo. Tenha isso muito em mente para você não ser iludida com o processo. Vai ter sim um tempo de espera, porque há anos você já não vem bem. Mas o necessário aqui é você entender que esse tempo é o que for preciso para você se transformar, para você amadurecer, para vocês dois aprenderem a ter uma relação saudável em família, para vocês buscarem o sacramento, por exemplo, para você buscar ser um canal de Deus na vida desse homem, para você se estar mais diante de Deus, mais espiritualizada, mais virtuosa. Então, esse tempo de espera aqui é o tempo com que você vai estando apta para viver uma nova fase no seu relacionamento. Uma fase essa construída de fato sobre a rocha, o que até esse momento não foi. Então, por isso que vocês tiveram todos esses problemas. Então, tenha isso em mente e tenha muita calma, tenha paciência, requer paciência aqui, né? E muitas vezes é desgastante, porque você tem essa sensação de que não está dando resultado, que você faz e continua na mesma. Então, se atenta a isso aqui que você vai ter muito sucesso se você souber esperar o tempo necessário para corrigir esses anos que vocês não viam bem na relação. Segundo ponto, você admite ser Carlão ali e acha que ele é Enzo, né? O Carlão e o Enzo estão sempre juntos, né? Não tem um Enzo sem ter a Carlão, é sempre, é o par perfeito. Por quê? Porque você assume atitudes masculinas e ele assume atitudes femininas ali, né, que seria a falta de tomar, um partido, uma frente, de resolver os problemas em casa, como você diz. Então você, sempre muito explosiva, sempre muito brava, cobrando, não sabendo como falar, tendo uma forma áspera, grosseira, né, ríspida de lidar ali com ele. Então ele sempre muito acomodado, fugindo das responsabilidades, fugindo para a bebida, para as festas e não fazendo o papel que de fato deveria ser dele, de um provedor, de um pai de família, de um bom marido. Então, assim, os dois papéis aqui estão invertidos, tanto o seu quanto o dele. Então, como que a gente começa fazendo isso? Ajustando os símbolos. Então, a mulher tem que ter cara de mulher. A mulher tem que ter comportamento de mulher. O homem tem que ter cara de homem. O homem tem que ter comportamento de homem. É claro que essa questão não depende diretamente de você, né, quando nós falamos dele. Mas em relação à sua pessoa, você tem toda a responsabilidade de alterar isso. Então a gente tem que matar a Carlão. Tem que ter essa operação mesmo. Então, assim, começa resgatando o feminino que está em você. Ser Carlão é exatamente muito mais difícil do que ser feminina. Porque é contra a nossa essência. É antinatural para nós
termos uma postura masculina, já que nós, por essência, somos feminina. Já que, por essência, nós temos essa sabedoria que Deus infundiu, que Deus colocou em nós. Então, resgata isso que já está aí dentro de você. O problema é que, muitas vezes, a nossa geração aqui, e um pouco mais para frente, cresceu ouvindo: você não depende de homem para nada, você tem que trabalhar, você tem que estudar, não pense em casar agora, vai curtir sua vida, vai viver, depois você pensa nisso. Então foi crescendo ali, foi moldando a cultura de uma geração de mulheres com que o comportamento tinha que ser: eu sou empoderada, eu me amo, eu não tô nem aí pra homem nenhum e tudo mais. Só que essas mulheres se casaram com homens, tendo esse pensamento, tendo essa mentalidade, essa criação, o que resulta em inúmeros problemas hoje. Nunca antes os consultórios de terapia tiveram tão lotados e os problemas são sempre muito parecidos. Essa inversão de papéis e de simbólica, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia, né. Então, assim, o primeiro passo é você se afastar disso e resgatar a sua essência feminina, que está em você. Não é um esforço, algo novo a ser descoberto, a ser aprendido, já está em você. A questão é nós resgatarmos isso. Então, como que a gente começa? É mais fácil começar de fora para dentro, é mais nítido, é mais visível, mais palpável. Então, começa pelo exterior. Como? Maquiagem, cuidando mais do cabelo, né, perfume, todas essas questões que são estéticas, que são sensoriais, então o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente ouve, tudo isso vai resgatando esse feminino em você. Então, assim, a fala mais mansa, o jeitinho, se permitir ser cuidada, não querer resolver tudo, não tomar a frente de tudo, não deixar: "Não, deixa comigo, se ele não faz, eu vou lá e faço". Então, assim, para com isso, pisa um pouco no freio e resgata esse feminino que está em você, né. Então o que que você pode usar também? Muito peças femininas, como vestido, saia, salto, batom vermelho, coisas que são, por essência, femininas. Isso vai resgatando, vai dando uma mudança, vai cativando o outro. Então aposta muito nisso, nesse resgate dos símbolos. E ao fazer isso, a sua mudança gera a mudança no outro. Quando você assume um papel feminino, a porta está aberta para ele assumir o papel masculino, que é o que deve acontecer na sua vida, no seu relacionamento, tá. O terceiro ponto é ser muito explosiva. Então você diz que já está buscando melhorar isso e continue, porque é um processo e também não é do dia para a noite, né. Então a virtude que se antepõe aqui a essa questão de ser muito explosiva é a virtude da mansidão. Eu com meu copo aqui da Stanley de Heterotop, né. Então assim, a virtude, da mansidão é o que vai matar esse lado muito explosivo. Então é você ser mansa mesmo, é não querer brigar por tudo, é não querer falar alto, é não querer bater na mesa, é não querer bater de frente, porque todas as vezes que o homem se depara com uma mulher assim, ele é mais agressivo ainda, porque ele identifica um comportamento masculino aqui que não deveria ser essa explosão toda, essa ira toda, essa raiva toda, e ele cresce diante dessa explosão, e aí ele se torna mais masculino, mais forte, mais alfa, vamos dizer assim, porque ele se sente ameaçado. Isso é um movimento inconsciente do comportamento humano. Então, todas as vezes que você quer ser explosiva, que você quer ser masculina, que você quer falar alto, ele vai querer ser mais. E é aí onde tem as discussões, é onde tem os confrontos, as brigas. Por isso que a mulher feminina consegue tudo do homem. É por isso. Então, e aqui eu já linko com outro ponto que você falou, que é não saber falar e nem saber como falar. Novamente, a essência do feminino está em você, faz parte de quem você é. Então aqui tá o jeitinho de você falar, é o jogo de cintura, é o pedir por favor, é a fala mansa, é o tom de voz. E aqui é treino. No começo vai ser estranho mesmo, estranho pra você e estranho pra ele ver você assim, vai gerar uma sensação de falsidade, de: "Ai, tá apelando, tá fazendo isso só pra ficar em casa".
vai ser estranho, faz parte, é assim mesmo. Mas aprenda a ser dessa forma até que você repete tanto que aquilo fica natural, né. A Fernanda Montenegro, aquela atriz, ela deu uma entrevista uma vez e ela falou assim: "Eu tive que ensaiar muitas vezes até parecer natural". Então essa questão aqui do jeitinho, da fala mansa, por vezes da validação também, é isso, é um ensaio. Você tem que fazer muitas vezes até aquilo parecer natural para você. Faz parte, é assim mesmo, tá. O importante é você se dispor e levar a sério e se comprometer. Eu vou fazer isso. Eu vou aprender a falar melhor, eu vou despertar o feminino que há em mim, eu vou dar conta disso, né, custe o que custar. E você fala. Exemplo, isso aconteceu aqui em casa. O chuveiro estava com problema, e daí eu falei: "Amor, pode ir lá trocar arrumar o chuveiro pra nós?". "Ah, tá, amanhã eu faço". E esse amanhã foi, e esse amanhã passou. E eu tenho certeza que isso também aconteceu ou acontece na casa de vocês, né. Então assim, o homem por essência é meio enrolado, vai empurrando até que não dá mais, ele vai lá e conserta. Isso não é o seu marido, o homem é assim, né. Então assim, eu teria diante dessa situação 2 opções: ir lá e falar assim: "Nossa Lucas, caramba, esse chuveiro já tá há dias assim, você não arruma, eu vou ter que fazer, eu vou ter que chamar um homem aqui pra fazer? Que saco, porque você não faz nada em casa, tô cansada e lá 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 lá". Opção A. Opção B: "Amor, eu sei que tá puxado pra você e que você tá trabalhando muito, que tá bem corrido, mas você não consegue ir lá arrumar o chuveiro? Tá muito ruim de tomar banho assim, tá gelado, não tá legal, você não consegue ir lá arrumar pra nós? Por favor, tira um tempinho pra ir lá, eu vou adiantando aqui alguma coisa pra você". A situação é a mesma. Existe a forma certa e a forma errada de falar. Se eu quero que ele vai lá arrumar, eu tenho que saber conduzir isso. E depois você pode dar uma brincada, aí você fala com eles: "Depois a gente toma um banho junto, depois eu faço um agradinho pra você e etcétera". Traz um pouquinho de leveza, um pouquinho de humor também pra essas coisas. E aqui também tá o grande pulo do gato, porque você pode estar se perguntando assim: "Nossa, mas é obrigação dele arrumar o chuveiro". Sim, realmente é. Só que eu posso conduzir essa obrigação de uma forma ruim e não ser atendida, ou eu posso conduzir essa obrigação de uma forma sábia e ser atendida, e evitar um conflito e melhorar a relação com meu marido. É uma questão puramente de estratégia. Se eu sei que cobrar, bater de frente e não falar da forma correta não tem o benefício que eu quero, faz sentido, é inteligente eu manter essa estratégia que não funciona? Ou faz sentido eu mudar, adaptar e usar aquela que funciona? Eu acho que a resposta aqui é um pouco óbvia, ainda que sim, seja obrigação dele. A questão é que a sabedoria, o jeitinho, o feminino conduz essa obrigação de uma forma muito mais gostosa, muito mais leve, muito menos pesada. Então aqui, o saber falar, o jeitinho de falar, a forma de conduzir as conversas, as cobranças, coisas em relação, aos filhos também, as demandas de casa, enfim, tudo isso aqui tem que ter um jeitinho para ser falado, tem que ter. Eu tenho uma paciente que ela tá ne nesse processo de desconstrução da Carlão e o marido do Enzo. Então um belo dia eles foram no supermercado, fizeram compras e tudo mais, e ela pegou e falou assim: "Olha, eu não vou carregar as compras, você carrega, você é forte, etcétera, você carrega". Daí ele: "Ah, mas que folga, como assim?". Aí ela brincou com ele: "Não, eu preciso matar Carlão, eu preciso matar Carlão". E já virou até um meme entre eles, assim, sempre que ela não vai fazer algo que é função dele, ela brinca com ele: "Não, eu preciso matar Carlão". E ele fala, quando ele não vai fazer alguma coisa que é dela, ele fala: "Não, eu preciso matar o Enzo, vai lá e faz". Então qual que foi o combinado deles nesse exemplo da compra? Fizeram a compra ali juntos, ok, para carregar as compras para o carro e para subir as escadas do apartamento com as compras, ele fez tudo isso, ela não fez nada. Para guardar as compras, colocar na geladeira e etcétera, ela fez tudo e ele não fez nada. Foi um combinado ali que eles fizeram, sempre com esse tom de brincadeira: "Não, não, não, eu preciso matar Carlão. Ah, eu preciso matar o Enzo". Aquilo já virou um meme ali entre eles 2, um jeitinho leve de sempre falar, e eles estão melhorando a relação deles absurdamente. Só com essa
correção dos símbolos, ela mais feminina e ele mais masculino. O filho já tá percebendo isso. A relação em família já tá 1000 vezes melhor, porque o pai assume, ele se sente bem, ele se sente homem, ele se sente validado. Ela tá muito mais tranquila, porque tá fazendo 1000 coisas a menos. Ele se sente útil, ele se sente importante. O menino tá vendo esse exemplo. Enfim, são inúmeros os benefícios para a família como um todo. Então, assim, essa questão do jeitinho de saber falar é um processo e é fundamental que você se dedique nele. Então vai lembrando desses exemplos, sabe, em vez de você chegar e cobrar e explodir e reclamar: "Por que você não faz? Por que você não me ajuda? Você não arruma o chuveiro, tá lá aquela roupa pra estender desde ontem, ninguém faz nada". "Amor, vem cá, você não me ajuda a estender aquela roupa rapidinho, em 10 minutos a gente faz?". "Amor, vem cá, vamos ali, eu vou lavando a louça, você vai cozinhando, rapidinho a gente faz, depois a gente consegue ficar junto e etcétera". Não faz sentido esse homem não querer. A questão é que ele não está condicionado, ele não está acostumado a isso, e no início essa mudança vai gerar uma estranheza, mas continua fazendo, porque é a única solução eficaz e duradoura para o relacionamento de vocês, tá. Terç Quarto ponto aqui é quando você diz: "Ele sempre colocou a bebedeira em primeiro lugar". E muitas vezes o homem foge de casa, realmente foge de casa para bar, para amigo, para excesso de trabalho, enfim, porque chega em casa e é quase a terceira guerra mundial. É briga, é discussão, o tempo fecha e esse homem foge de casa. Não estou dizendo que é o caso aqui, tá, mas geralmente, muitas das vezes é assim. Eu tenho um paciente, um homem, e ele fala assim: "Larissa, eu não quero voltar para casa. Eu trabalho até às 11 horas da noite. Porque eu não quero voltar pra casa, porque quando eu chegar, ela vai estar de cara feia, ela vai estar de cara ruim, não vai nem me dar boa noite, vai ser aquele clima chato, então quando eu chego ela já tá dormindo, aí eu evito o confronto". Olha a situação de um relacionamento desse. E quantas vezes isso se repete dentro de casa. Só que, por exemplo, nesse caso do meu paciente, a fuga dele é trabalhar, trabalhar e comer. Então ele engorda muito, porque fica pedindo iFood enquanto trabalha, pra não chegar em casa. Mas tem homens que vão pra bebida, tem homens que vão pra pornografia, tem homens que vão pra outro relacionamento extraconjugal, enfim. Então, cabe a nós fazer a nossa parte para evitar isso. Claro que cabe a ele o caráter, a fidelidade e todo o restante, mas cabe a você, nesse momento, melhorar o que pode estar incentivando, influenciando esse homem a ir pra bebedeira, pra festa. Então, qual uma sugestão para resolver isso? Você comprar a bebida, a cerveja que ele gosta, um uísque, enfim, ter em casa e beber com ele. "Nossa, amor, senta aqui, eu te fiz uma janta, vamos tomar uma?". Brinda com ele, brinda a vocês, a família, ao casamento, à fase que vocês estão passando. Senta ali, conversa com ele, coloca uma música que vocês gostam, coloca um filminho, vai tomando uma e assistindo, se vocês ainda não estão no momento de conversar muito, tá meio estranho. Bebe com ele, participa com ele, seja a parceira que ele busca que você seja, só que ele tá buscando isso fora. Se você não bebe álcool, enquanto ele toma cerveja, você toma um suco, você toma uma água, um refrigerante, um vinho, enfim. Adapta aí pra sua realidade o que dá pra ser feito, mas seja essa parceira que ele busca. Se é um homem que joga videogame, por exemplo, se fosse um outro exemplo, vai lá, senta com ele tá jogando videogame, você tá no celular ali, mas tá do lado dele, tá buscando se aproximar, tá tentando se inteirar do jogo. "Nossa, amor, que personagem que é esse? Ah, que jogo que é esse?". Incentivando que ele tire os olhos daquele jogo e olhe pra você, olhe para o casamento que o deveria ser, né, que já deveria ser o que ele está fazendo, mas no momento não tá. Então seja essa parceira que ele tá buscando fora. Bebe ali com ele, convida, compra bebida, sugere pra vocês irem num barzinho só vocês 2, enfim. Melhora isso em relação à bebida para ele ir vendo você e o relacionamento com outros olhos em relação a esse ponto também, tá. Outra questão aqui que chamou bastante atenção, no seu relato, é quando você diz: "Ele reclama que eu só vivia para o nosso filho". E esse é um problema muito, 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 muito comum.
a mulher inverte a ordem. Então o filho toma um lugar predominante em relação ao marido, e não deve ser assim. Trago polêmicas, mas essa é a verdade. Queira você aceite ou não, queira você concorde ou não. Então, na nossa vida, nós precisamos de ordem. Primeiro lugar, Deus, sempre. Deus. Para quem é casado, marido e filhos. É isso. Não é filhos e marido. Ah, mas o meu filho vai ser sempre meu filho e meu marido eu não seria. Bom, se você é casado, ele vai ser sempre seu marido. E o seu filho também vai ser sempre seu filho. A questão é que seu filho vai sair de casa e vai se casar com alguém. E vai se tornar uma só carne com essa pessoa. Assim como você saiu da casa dos seus pais, deixou eles lá e formou a sua família. Então, na ordem de prioridade, o marido está acima dos filhos. É claro que não é deixar o filho passando necessidade, o filho precisando de você para acudir o marido, obviamente. Mas nessa escala, o marido está sempre em primeiro lugar com o filho. Por quê? Porque ele é uma só carne contigo. Porque é com o marido que você formou uma aliança, ainda que no seu caso em específico, você não tenha recebido o sacramento do matrimônio. Ok? Tudo bem. Mas ainda assim, existe a reta intenção que isso ocorra, existe a intenção de formar uma família com ele, existe o desejo de restaurar esse relacionamento, por isso que você está aqui. Então, nessa ordem, o marido está acima do filho. Deus, marido, filho, familiares, e aí vem mãe, pai, irmão, etc e tal, trabalho e depois você. E aí você vai estar se perguntando: "Nossa, mas eu vou me colocar em último lugar. Eu tenho que me amar, eu tenho que me empoderar, etc e tal". Sempre, para que a gente tenha de fato um amadurecimento sincero, para que a gente se doe pelo outro, para que a gente ame o outro, para que a gente sirva o outro, a gente não pode se colocar em primeiro lugar. Não pode. E aqui eu não tô falando para você viver em função dos outros, para você se esvaziar de si, para você não se cuidar, para você não se valorizar, de forma alguma, tá? É a ordenação ideal que nós temos. E com o amadurecimento, você consegue dar conta de todos, eh, essas questões e sempre voltar a olhar para você. Sempre ter o seu momento íntimo, o seu momento de academia, esse momento de leitura, de reflexão, etc e tal. É sempre assim. Então você não pode estar em primeiro lugar, seu filho não pode estar em primeiro lugar, na frente do marido. Leve em consideração essa ordem: Deus, marido e filho. Você ordenando isso, muita coisa vai mudar no seu relacionamento. Na sua vida, muita coisa vai voltar para os trilhos, o que deve ser. E aí, aqui, eu já pego um gancho para o outro ponto, que é justamente essa questão de negar sexo. Outro erro muito comum das esposas. Aonde esse homem, como você disse aqui, um dia eu vou parar de mendigar por sexo. Foi uma fala dele. Então, assim, o que será que acontecia para ele ter essa percepção de que eu estou mendigando por sexo? Como que esse homem deveria se sentir? Não admirado, não desejado, não amado, não querido. É claro que aqui essa questão da sexualidade envolve inúmeras outras coisas, né, porque cabe a ele também te instigar para isso, né, te elogiar, te fazer uma massagem, te dar um mimo, etc, né, também é responsabilidade dele, obviamente. Mas também é o seu dever como esposa ter relações sexuais para com esse homem. É dever. Não é: "Ai, eu faço sexo". Tá, é obrigação. Assim como ele fazer contigo, você fazer com ele também é dever, né. Então assim, mendigar por sexo, gente, é o ápice do absurdo. Se você que tá assistindo ainda tem esse comportamento, não faça isso. Não faça isso. É obrigação. Então, se tá com muito problema em relação à sexualidade, investiga, né, nós temos até uma aula exatamente sobre isso, mas fazendo um parêntese, investiga como que tá a questão hormonal, se tá tudo bem, se você tá passando, sei lá, por uma menopausa, alguma questão, algum déficit de hormônios, se faz uso de anticoncepcional há muito tempo, isso também cai a libido, se tá sedentária, se tá acima do peso, se tá com algum problema de ansiedade, depressão, tudo isso diminui o desejo sexual e naturalmente vai causar um problema no seu relacionamento.
Então tenha cuidado com isso, sabe. Mostra desejo por esse homem, mostra admiração, procura também ele por sexo. Muitas vezes é só o homem que procura e a mulher faz porque tem que fazer e é aquela coisa chata, parece, né, uma boneca ali, não é gostoso, não é prazeroso pra nenhum dos 2, é só por fazer, isso não é sexo. Isso é masturbação a 2. É horrível, né, relação sexual é entrega, é realmente querer estar presente, é realmente querer satisfazer o outro, né. A relação sexual é o ápice do casal, é onde ambos literalmente se unem e se tornam um só naquele momento, né, então não tem por que não querer fazer isso, se é um momento muito agradável para ambos, né. Então olha pra dentro de você e percebe: "Por que que eu não tô tendo desejo para com o meu marido? Ele não tá me despertando isso? Ou eu também não tô contribuindo? Faz tempo que eu não uso uma lingerie legal, faz tempo que eu não coloco uma vela, uma música diferente, que eu não sugiro uma massagem, que eu não tomo um banho junto com ele. Faz tempo que eu não compro um pijaminha mais sensual, uma camisola de renda, alguma coisa. Faz tempo que eu não faço um exercício, não tô me sentindo bonita, não tô me sentindo atraente, com um corpo legal. O que que tá acontecendo?", né, e o que que dá pra ser feito hoje diante dessa situação? Olha com muita atenção pra isso. E pelo amor de Deus, não faz esse homem mendigar por sexo, porque isso é um problema muito ruim, afasta vocês e vai destruir o relacionamento de vocês. Não façam isso, não façam isso. Se entreguem verdadeiramente no momento sexual. Se dedica pra isso. Tenha gosto de fazer isso. Se esforça. Vai sem vontade mesmo, que depois você vai criando o hábito, vai vendo o que é bom, vai conversando com ele: "Amor, o que que você gosta? Amor, o que que eu poderia fazer pra te agradar mais? Ai, amor, eu também gosto assim. Ai, eu não gosto tanto daquele jeito, eu não gosto tanto daquilo". Conversa com ele. Entende o que que dá pra ser melhorado. É fundamental ter essa intimidade, né. O casamento ele é composto de 2 grandes pilares: sexo e diálogo. Se não tem um dos 2, fica manco. Se não tem os 2, então é impossível, né. Então se dedica nessa área, se dedica pelo desejo sexual para demonstrar que você deseja esse homem, que ele tá forte, que elogia, valida, que foi muito bom, que ele te dá prazer, e por aí vai. Mostra a relevância disso, tá. Porque daí a gente vem para esse outro ponto que você diz aqui. Ele fala que não tem mais sentimento nenhum por mim. E o que que isso quer dizer? Né, porque o sentimento não é o que sustenta um casamento, né, o que sustenta um casamento é o amor é uma decisão de levar a alma do outro para o céu, isso é amor, né. Nós temos exatamente aquela aula sobre amor e onde eu falo mais detalhadamente sobre isso, mas esse sentimento a qual ele se refere aqui é um sentimento de afeto, um sentimento de carinho, um sentimento mais baixo, digamos assim. Isso morreu por quê? Porque o filho era prioridade, isso morreu por tantas reclamações, por tantas brigas, por esse lado Carlão, isso morreu pela falta de validação, isso morreu por não demonstrar desejo, isso morreu por negar sexo. Todos esses pontos foram contribuindo para chegar até aqui, todos eles. Aonde matou esse sentimento por você, onde ele diz isso. Mas a boa notícia é que isso é totalmente reparável, né, então acabou os desejos baixos ali, mas isso você consegue restaurar com facilidade inclusive, né. Então assim, é você se mostrar mais atraente, voltando ao primeiro ponto lá, resgatar o feminino, mais bem cuidada, mais feminina, com maquiagem, a fala mais mansa, usando vestido, caprichando mais na camisola, no pijama, na lingerie, no cabelo, unha, se mostrando admirável ali pra ele, mostrando que você tem interesse, que você o deseja na cama, que você quer dormir com ele, etcétera. Tudo isso vai resgatando esse desejo, essa admiração, esse carnal mesmo que morreu nesse momento entre vocês, né, que é onde ele diz esse tipo de coisa: "Eu não tenho mais sentimentos por você".
Então se dedica nisso, se esforça nisso. E aí, um cuidado que você deve ter, que é uma coisa que você relata aqui, né, então abre aspas, "Muitas vezes eu não sei se realmente é o certo a se fazer, porque às vezes ele me pede para ser menos boa". E aí, você tem que entender que você não deve ser menos boa, muito pelo contrário, você deve lutar para ser boa de fato, né, porque quando a gente acha que nós somos boas, ainda nos falta muito, né. Mas o egoísmo, ele reage assim mesmo diante do amor, ele se afasta. Primeiramente porque ele não se sente digno e não quer que você continue fazendo aquilo, então ele cria uma capa, uma máscara ali, se blindando contra o amor que você tá projetando nele. Então, funciona dessa forma mesmo. O egoísmo reage assim. O que que você tem que fazer diante disso? Insistir. Persiste que essa muralha cai por terra, né, continua. É literalmente aquele ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Continua, continua. O ponto é justamente esse. O cuidado que você deve ter aqui é a dosagem, para não ser boazinha demais. Porque tem muita mulher nesse ímpeto, nesse desejo de validar, de servir, de amar, de ser uma boa esposa e tudo mais, pesa na mão e acaba sendo boazinha, omissa demais, tá sempre dizendo amém para tudo, não se posiciona porque tem medo de evitar o conflito, não se posiciona porque não quer ser a Carlão, e mansa demais, e isso também não é legal. Não é legal. Então, assim, o que você tem que gerar aqui nele é um efeito uau, vamos dizer assim. É mostrar alguma novidade para ele. Aprende alguma coisa nova, sabe? Aprende a cozinhar algo novo, aprende a pôr a mesa de um jeito novo, aprende a fazer arranjos com flores naturais para embelezar a casa de vocês, aprende massagem, aprende alguma coisa, joga no YouTube mesmo lá, se mostra interessada a aprender e demonstrar algo novo. Pinta o cabelo, corta o cabelo, passa a usar um vestido que você não usava, né, um batom mais forte, um salto. Demonstra pra ele essa diferença, ele fala assim: "Nossa, o que que tá acontecendo aqui?", né, caramba. Então assim, a gente tem que ter um cuidado pra não ser essa mulher boazinha demais, "te amo", que diz amém pra tudo, muito fofinha. Não é legal, isso não é interessante, sabe. Tem que ser uma mulher boa, uma mulher virtuosa, uma mulher que ama, que serve, mas também uma mulher que gera admiração. Que não diz amém pra tudo, mesmo diante de uma crise, mas sabe falar, mas tem um jeitinho pra falar, sabe. É esse o ponto de equilíbrio que você tem que buscar, porque senão eles têm essa percepção: "Ai, mas é boa demais. Ai, mas é isso. Ai, mas é aquilo", e não desperta a chama, sabe, o desejo. É isso que você tem que buscar, mostrar que você tá diferente. Vou dar um exemplo de uma paciente novamente. Então essa mulher tá casada 24 anos, e sempre o marido dela foi a vida dela, sempre. Fazia tudo o que ele queria, então ela sempre foi muito expansiva, muito sorridente, muito engraçada. E ele muito machista, sempre foi calando ela ali, e ela sempre não tinha boca pra nada, foi vivendo em função dele, mudou de cidade por causa dele, não fazia nada, absolutamente nada que ela queria, só o que ele queria. E essa mulher, ao longo de 20 e tantos anos, foi se tornando uma extensão desse homem. Até que ele falou assim: "Olha, não sinto mais nada", traiu ela e aí ela me procurou. Então assim, quais os erros ali? Ela sempre muito omissa, muito dependente dele. Se esse homem não chegava em casa, ela desesperava. Ela mandava mensagem, ela ligava, ela sufocava ele absurdamente, ela não tinha vida se ela não tivesse esse homem. Aí a gente foi fazendo um processo de amadurecimento, de ressignificando tudo isso, de um olhar para ela também ali. Né, e ela foi, claro, amando, servindo, validando, só que é muito mais calma, menos ansiosa, menos dependente desse homem, e ela foi resgatando a admiração. E ela foi se cuidando, e ela ficou bem loura, pintou o cabelo, foi pra academia, começou a jogar beach tênis, foi para o grupo de oração, foi viajar com as filhas, porque ele tá fora de casa.
né, foi viajar com as filhas, nunca em balada, nunca com outra pessoa, nunca postando indireta, nada em relação a isso, né, pra despertar um ciúme de forma alguma, mas assim, vivendo. E aí ela quis abrir um negócio, falou com ele: "Olha, eu quero voltar a trabalhar, quero abrir um negócio assim, assim, assim. Ah, eu também quero arrumar aquela nossa sala de som ali, porque eu quero curtir um pouquinho com as meninas", comprou uns vinhos, toma ela e as meninas. Sempre assim, esse homem foi gente, o que que tá acontecendo? Esse homem foi se aproximando, esse homem foi se aproximando, e ele foi: "Caramba, tô por dentro". Ela nunca em 20 e tantos anos foi assim, e esse homem foi se aproximando, e esse homem foi bajulando ela, e esse homem foi dando presentes pra ela, e esse homem tá cada dia mais perto, esse homem tá cada dia mais transformado, e eles estão nesse processo bem adiantado, bem avançado da restauração do casamento deles. Mas principalmente ela tá muito bem com ela mesma, e ela resgatou esse desejo, essa admiração para com o marido, porque não tinha mais. Porque ela se tornou uma extensão dele, ela era essa mulher, boazinha demais, amava demais, dependia demais, preocupada demais, tudo demais, sabe. Ela continua amando, servindo, validando, sendo muito virtuosa, porém, com a justa medida das coisas. Ela deu esse efeito "uau" nele. Ela começou a tomar um vinho sozinha, com as filhas, ela foi viajar mesmo sem ele, ela mudou o cabelo, começou a ir para o beach tênis, enfim. Ela foi resgatando essa admiração, sempre respeitando muito, claro, né, não é o intuito aqui não é: "Ai, eu tenho que fazer ciúmes, eu tenho que isso, eu tenho que", não é isso, "tem que ser empoderada, me amar", não é isso, não é isso. Mas é ter a justa medida para não ser boazinha demais, amável demais, e ama isso e aquilo, é cansativo. Esse tipo de mulher é cansativa. Não seja assim, tenham cuidado com isso. E assim como você disse, continua firme, firme e forte nas orações, se jejuando, servindo, validando, né, o a receita do bolo, vamos dizer assim, é justamente essa: rezar, esperar e amar. São esses 3 ingredientes básicos. Orando, jejuando, servindo e validando, né. E aqui no fim você disse que ele é muito bom no trabalho, no que ele faz. Então valida também muito em relação a isso. Que ele é um bom profissional, o como você deixa como você fica orgulhosa diante desse empenho, desse sucesso dele, como ele é um bom provedor, como você se sente segura ao lado dele por ele ser um tão bom profissional. Vai elogiando bastante, batendo nessa tecla, até o ponto dele não achar mais estranho as validações que você faz também em relação a ele, né, como homem, como marido, no sexual, na beleza, na inteligência e tudo mais. Vai validando, vai servindo, vai jejuando, ótimo, orando muito, e principalmente se transformando, né. O ponto aqui é justamente você identificar todos esses pontos, né, que são o método que eu gosto de ensinar. Identificar, assumir e querer a mudança. Aqui, nessa aula de hoje, nós identificamos todos esses pontos que culminaram na crise de vocês. É claro que não é só culpa sua, nunca é culpa de um só. É sempre responsabilidade de ambos, sempre. Mas você também, com as suas atitudes, teve uma parcela de responsabilidade para chegar até aqui. Por isso que a gente tem que assumir. Por isso que a gente tem que identificar os pontos que não foram bons, para aprender com eles, repará-los e não cometer novamente esses mesmos erros. Então você identificou, você assuma isso dentro de você e você de fato queira a mudança, se dedique para essa mudança. Só assim você vai estar se transformando, você vai estar buscando ser uma mulher mais feminina, mais confiante, mais atraente, menos explosiva, menos Carlão, que não sabe falar, que nega sexo. Isso tudo vai resgatando essa admiração que esse homem um dia já teve por você. Afinal, ele quis casar. Afinal, ele quis ter um filho contigo. Essa admiração existe, só que hoje ela tá dormente, né. Eu gosto sempre de falar que o símbolo da restauração de um casamento é uma fogueira.
Só que muitas das vezes a gente deixa o fogo apagar. A gente precisa ir lá jogar um gravetinho, ir lá jogar um gravetinho, ir lá jogar um gravetinho para essa fogueira acender novamente, né. Então, olha com muita atenção para esses pontos aqui. Admite todos esses erros, sim, aprenda com eles, lute para repará-los e segue em frente. Caminha, continua firme que o seu casamento e você como pessoa vão se transformar absurdamente, né, ao ponto de vocês realmente receberem o sacramento do matrimônio, oficializarem essa união, testemunharem essa vitória em Cristo, terem uma família consagrada, dar um bom exemplo ao filho de vocês, que também vai se tornar marido e pai de alguém algum dia, provavelmente, né. Então segue firme, continue, o caminho é esse, se atente a esses pontos, tenha carinho com eles e segue firme, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.